Fala aí, nação rubro-negra, já deixa aí o seu like, se inscreve no canal e bora falar de Flamengo. Isso mesmo, o Mengão foi até o Equador e encarou o Deportivo Táchira fora de casa e garantiu aqueles 3 pontinhos importantes na estreia da Libertadores. Placar magrinho, mais valioso. Deportivo Táchira levou nada, só 0. E o Flamengo levou 1. Isso mesmo, isso porque ele fez um gol. Vitória fora de casa é sempre importante, né? E já no domingo tem mais. O Mengão volta a campo pelo Brasileirão contra o Vitória. E vai ser correria, hein? Hoje a gente vai falar e analisar tudo. Vamos ver o que disse ele, o Renato Maurício Prado. Claro, e sobre os palpites aí dos palmeirenses, deixa o palmeirense falar e o Opina Pouco, e também os comentaristas da Band Esporte. E claro, por isso, fica comigo até o final, porque tem muita coisa boa. Lembrando, galera, de deixar os créditos, né, para a Band Esporte, também para o Opina Porco, e deixa o palmeirense falar. Agora sim, vamos pro vídeo. Um pouquinho a atuação do time e já pensando nos reforços que chegam para o jogo do próximo domingo, né, Letícia? Bem-vinda, boa noite. Boa noite, Camila. Boa noite a todo mundo que está acompanhando, está na área. Bom, acho que você leu muito bem o que o Felipe Luiz quis dizer na coletiva, né? Ele reconhece a má atuação do Flamengo, que o time não estava bem, como já apresentou em algumas partidas com ele, mas consegue essa vitória, uma vitória que é muito importante, já que o Flamengo não vencia há 9 jogos como visitante na Libertadores. Não vencia desde 2022, na partida contra o Vélez, aquela goleada na semifinal. E também não vencia em estreias desde 2022, no mesmo ano. O Flamengo empatou com o Alcas, perdeu para o Alcas e empatou com o Milionários nas últimas 2 estreias de Libertadores. Então, conseguiu quebrar esses fantasmas da competição para iniciar essa temporada, né, com o pé direito, mesmo sendo uma atuação que deixou a desejar, mas, é claro, tinha alguns desfalques. E aí, só para a gente já linkar em relação a esses desfalques e a próxima partida contra o Vitória, o Flamengo ficou na Venezuela, né? Depois dessa vitória em cima do Deportivo Táchira, o Flamengo dormiu na Venezuela e seguiu viagem para Salvador nesta sexta-feira. O Flamengo pousou em Salvador agora há pouco, cerca de mais ou menos 1 hora, para vocês terem ideia. O Flamengo ainda não chegou no hotel em Salvador. E aí vai fazer só o treinamento de sábado. Então o Flamengo só vai ter um treinamento para justamente enfrentar o Vitória na partida de domingo. Mas, como a gente já tinha antecipado ontem, até antes da partida da Libertadores, Gerson encontrou a delegação por lá, mas, na verdade, não só o Gerson. O Wesley, Plata e o Arrascaeta também já estão na Bahia para ficar à disposição do Felipe Luiz. Como eu falei, vai ser somente o treinamento de sábado para encerrar essa preparação, essa única preparação para enfrentar o Vitória nessa segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Camila. Reforços excelentes para o Felipe Luiz nesse momento, né? Claro que a gente vira a página falando de Campeonato Brasileiro, vamos falar do retorno desses jogadores, mas um pouco sobre o jogo de ontem, Coutinho. É claro que esse contexto ele é colocado, porque a gente lembrar que o último técnico do Flamengo que venceu fora de casa na Libertadores tinha sido Dorival Júnior é algo impactante. Os trabalhos de Vitor Pereira, Sampaoli e Tite, o Flamengo emendar jogos contra equipes do mesmo nível do Táchira, né? Assim, o Flamengo bem favorito, não conseguia vencer fora. Ótimo. O perdeu venceu. do Alcas. Exato. Empatou com o Nublense. Vários times que não brigam por nada na Libertadores, nem por classificação para a próxima fase. Tudo bem, essa vitória veio, ela é importante. Os 3 pontos dão uma tranquilidade, porque o Flamengo nos últimos anos avançou como segundo colocado do grupo, a gente fala sobre tudo isso. Mas até que ponto esse jogo de ontem chama atenção em relação a desempenho? Colocando claro, não é o Flamengo ideal de 2025 que entrou em campo ontem, longe disso. Mas é um desempenho também contra um adversário muito inferior e até que ponto que isso assusta o restante da temporada, claro, para as próximas semanas, e o quanto isso é normal também de um time muito mexido. Cara, assim, eu acho que assustar não assusta, mas ele deixa um alerta que já vinha ocorrendo em outros momentos dessa mesma temporada, que é a ausência de jogadores com uma determinada característica quando o Gerson e a Arrascaeta estão fora do time. Ou um deles ou os dois ao mesmo tempo, né? Como é o caso aí desses dois últimos jogos, principalmente. Contra a Inter e contra
o Deportivo Táchira ontem. O Flamengo ele tem muitos jogadores agressivos de ataque, jogadores que vão atacar a profundidade, que vão buscar jogadas individuais em velocidade, condução de bola. Mas poucos jogadores no elenco cerebrais, caras que vão receber perto da área, entre defesa e meio do adversário, que sabem se virar num espaço mais curto, são criativos nesse contexto, que vão dar o passe diferente, a jogada diferente, enxergar coisas que não são tão simples assim no futebol. E num time que vai enfrentar vários adversários que marcam muito atrás, isso é necessário ter. O Flamengo não tem esse jogador no elenco, tirando o Gerson e a Arrascaeta. A Arrascaeta não faz uma temporada boa, né? Não conseguiu ter uma sequência de boas atuações, vive as voltas com problemas físicos nas últimas temporadas. O Gerson não, esse é o melhor do time para mim desde o ano passado, ele conduz o Flamengo à frente, mas para mim é esse o principal alerta. E aí tem outras coisas, né? Muitas vezes, quando você vai encarar, a Aline pode falar disso melhor do que eu, quando você encara um adversário que é muito inferior a você, e você já tem a vantagem no placar, você tem o domínio do jogo, há uma tendência de desconcentração, de relaxamento, ou até mesmo de preservação física, pensando no que vem à frente da temporada. No que é mais difícil, No que é mais difícil. Não sei se isso aconteceu ontem. É claro que o torcedor não vai entender isso. O torcedor foi dormir chateado porque se os caras fossem melhores, eles tinham empatado o jogo ontem. Mas foram claríssima nos acréscimos. duas finalizações dentro da área nos acréscimos. E com 3 zagueiros. Bem frágil, bem frágil, bem fraco. Então, assim, são coisas que a gente tem que considerar por um lado, pode ter desgaste de viagem também, a gente não sabe até que ponto. E o Felipe Luiz ele abre a coletiva dele falando sobre. Ele primeiro reconhecendo que foi uma partida abaixo. E logo na sequência ele fala, os caras estão viajando desde não sei quando e tal. Eu sei que no campo são 11 contra 11, mas existe esse desgaste. Ele fala isso também na coletiva. Acho que talvez isso possa ter influenciado também, mas tirando tudo isso, acho que falta esse jogador. O Flamengo sentiu muita falta disso ontem, né? Circulava a bola, não conseguia ter velocidade na circulação, porque não achava o passe no local certo e entrava pouco na área. Tirando um período ali do primeiro tempo e o lance do gol, o Flamengo não foi produtivo ontem, esteve muito abaixo nesse sentido. Aí eu tenho uma provocação. Eu concordo contigo que falta essa característica. Acho que até o que a gente tem visto é uma certa Gerson dependência um pouco, né? E natural, porque também é difícil ter um outro jogador desse potencial. A gente tá falando dos melhores jogadores do futebol brasileiro. Tem um ano já que ele tá lá em cima brigando, né? Você não vai ter 2, 3 Gersons no elenco. Ninguém vai ter isso. Ok. Mas, por exemplo, ontem, o De La Cruz não é um jogador que poderia fazer essa função? Ou não foi contratado, pelo menos, até jogando um pouco mais recuado, um segundo homem. Ele até começou até jogando mais avançado quando chega ao Flamengo. Mas não é o cara que se espera essa característica de um passe entre linhas, de um pouquinho mais de participação na construção ofensiva também? Eu acho que, no caso, não foi apenas do cara que vai dar o passe. Isso aí. Quem vai receber? E dali vai fazer o quê? Entendi. Entendeu? Mais coletivo. Quem vai receber essa bola? Quem vai receber essa bola, por exemplo, entre linhas? Quem que vai entender como aquele cara vai passar? Porque as escolhas dos jogadores de ontem eram jogadores que de atacar, de receber e dar um tapa e cruzar. Né? Foi quase um 4-2-4, né? Então, assim... A gente ficou até tentando montar esse campinho quando saiu a escalação aqui. Então, assim, as características desses 4 jogadores mais ali, tudo bem, o Luiz Araújo, na maioria das vezes, quando ele entrava um pouquinho mais pela direita, algumas vezes puxando para dentro, para finalizar, mas ele não é um cara, ele continua sendo um cara que não tem essa característica. Então, faltou uma leitura dos jogadores de frente para conseguir jogar nas costas dos meio-campistas do Táchira, né? Não era nem o Nico para dar o passe. Tudo bem, ele ainda não está desempenhando o que se espera dele, tudo aquilo que a gente já imaginou, mas acho que no contexto geral, coletivo, acho que o cara para receber entre linhas com característica diferente dos que estavam no ataque ontem. Acho que passou muito por isso. E muda quando o Juninho acaba entrando, né? Então o Juninho é um cara que tem também mobilidade, mas acaba empurrando também essa defesa um pouquinho para trás, mas ainda assim não é um cara que joga entre linhas, né? Então acho que faltou um pouco o cara que vai receber esse passe entender que é um passe entre linhas. Talvez mas a característica era única dos atacantes ontem. Posso dar um exemplo aqui? Claro. Pega a origem do gol do Flamengo contra o Inter. É um passe que o De La Cruz acerta entre linhas pro Luiz Araújo, só que pressionado, qual é a primeira opção do Luiz Araújo? É proteger a bola ou é direcionar o corpo através do domínio para a próxima jogada, para a próxima ação dele? Porque ele não tem essa característica. Não, ele tenta dar um passe de letra em profundidade e erra o tempo da bola, é desarmado, sai o contra-ataque. Estou dizendo que o gol é falha do Luiz Araújo? Não, não é isso.
Ele só não tem característica para jogar ali. O Flamengo contra o Inter, por exemplo, teve muitas vezes o Luiz 8h30 no Maraca, não vai ter, aliás, não vai ter o Vitória, o Carlinhos, que senão o Vitória tem que pagar uma multa, que está no contrato, mas o Flamengo tem 4 retornos aí. Arrascaeta, Gerson, Wesley e Plata. Eita, eles treinaram na manhã de hoje, segundo a UOL aqui, no Ninho do Urubu. Viajaram logo em seguida para Salvador, desculpa, não vai ser vai ser em Salvador o jogo, e se juntaram ao elenco do Flamengo, que desembarcou no início da tarde, né, vindo direto lá da Venezuela, tá? Então o jogo é Vitória e Flamengo, né? Porque aqui no Walk eu coloco Flamengo e Vitória se enfrentam. Então bota Vitória e Flamengo se enfrentam, né, porra? Ô, reportagem, ô redator da UOL, tá me sacaneando, velho, pô. Mas vamos que vamos, né? Então o Flamengo aí agora com o time completo praticamente, né? Faltando o Danilo, que ainda tá machucado. Tem o Pedro, tá, né? Mas dessa galera que tá jogando ultimamente aí, 4 desfalques do Flamengo. Mesmo assim foi lá pra Venezuela, ganhou o jogo com 4 desfalques, né? Importante, 5, né? 5, porque o Danilo também é desfalque. Pedro, 6. Então tudo desfalcado. Flamengo mais da metade do time desfalcado. E mesmo assim, na Libertadores, fora de casa, em condições adversas, com um gramado fofo lá, gramado ruim, e o time da Venezuela lá, tudo retrancado, né, para não perder de muito, e ainda o Flamengo conseguiu fazer 1-0, não tomou gol, e de novo, né, cara, esse elenco do Flamengo é poderoso, cara, esse time do Flamengo é poderoso, é candidato, apesar de o Boto e o BAP falarem que, vamos dar prioridade ao brasileiro, na verdade eles vão ganhar tudo. Porque o Palmeiras, que poderia fazer frente, sei lá, velho, ganhou de 3-2, sofreu pra caramba, sofreu, mas no sentido de sufoco. O Flamengo não passou sufoco. Diferente. O Flamengo teve dificuldade pra fazer o gol porque os caras estavam retrancados. Agora o Palmeiras passou sufoco, fez gol e tomou 2 empates, velho. Pelo amor de Deus, 2 golaços dos caras de fora da área. Seu Everton também, pelo amor de Deus, hein, o Everton, ó. Bracinho de jacaré, velho. Porra, 2 de fora da área. Não pode tomar gol assim, cara. Um goleiro de seleção, pelo amor de Deus, não dá não. O que aconteceu em 1964? O cenário mundial era de caos. A Guerra Fria dividiu o mundo em... Você tá louco, né? Mas o Flamengo tá com um elenco poderoso, já falei, cara. Mesmo desfalcado aí, velho, olha, com mais da metade do time faltando, os caras já tem um elenco muito bom, né? Não tem jeito, cara. E eu não sei, eu tenho aí, velho, olha, com mais da metade do time faltando, os caras já tem um elenco muito bom, né? Não tem jeito, cara. E eu não sei, eu tenho dúvidas se o Palmeiras vai conseguir se equipar, cara. Mesmo desfalcado aí, velho, olha, com mais da metade do time faltando, os caras já tem um elenco muito bom. Ano passado, o Palmeiras não foi inteiro time novo este ano. Isso que eu falo, tá louco, né? Bom, o José Boto deu uma entrevista aí na Flá TV, né? Da Flá TV, nova fase aí, contratando gente e tal, né? E, cara, ele falou muitas coisas, né? Vamos tentar falar, resumir aqui e falar o que ele falou e dar minha opinião, né? Ele falou que, por exemplo, entre Jorge Jesus e Felipe Luiz, sempre tem esse negócio de comparar um com o outro, né? Cara, não tem nada que comparar, velho. Jorge Jesus é Jorge Jesus, Felipe Luiz é Felipe Luiz. Mas ele comparou. Ele disse que trabalhou por 6 anos com o Jorge Jesus, ganhou muita coisa com o Jorge Jesus, foi a finais de competições europeias, que para a realidade do Benfica hoje era maravilhoso, tá? Ele falou que o Jorge Jesus é um treinador que vive futebol 24 horas por dia, que nisso ele, Jorge Jesus e o Felipe Luiz são iguais. Só que as ideias de jogo dos dois, ele acha que tem diferença, né? Há coisas que ele gosta muito mais no Felipe Luiz do que no Jorge Jesus, cara. E ele falou que o Jesus é mais vertigem, o que também é bom, né? E há nuances diferentes como pensam, principalmente jogo ofensivo, né? E ele gosta mais da maneira que o Felipe Luiz trata o jogo ofensivo, como ele ataca. Então, essa é a comparação que ele fez, né, cara? Diz que as lesões fazem parte do futebol, né? Tem muito tipo de lesão, mas as lesões que estão tendo no Flamengo até agora não é uma coisa que o preocupa muito, porque na Europa, quando se faz uma pré-temporada, segundo o José Boto, há muitas lesões sempre. O jogador vem, tem que se condicionar, né? Saiu da pré-temporada ali, né? Tá de férias. Aí ele tem uma teoria. O que ele falou? Eu acho que não. Vamos dar uma olhada aí.
fim de jogo, o Flamengo venceu, mas não convenceu. Um gol irregular, o Cebolinha, antes de cruzar a bola, saiu, e o centroavante fez o gol de mão. O VAR ficou quieto, a arbitragem tendenciosa, Deportivo Táchira, ruim demais, ruim. Flamengo jogou muito ruim e achou um gol. Se o Botafogo jogasse com esse time deportivo, era 5-0. Time ruim. E o Flamengo suou para ganhar um gol irregular, arbitragem tendenciosa. Na Conmebol Libertadores. E aí, pessoal, esse daí já é um personagem clássico, né? Um botafoguense, personagem clássico das redes sociais. Na minha opinião, ele falou besteira, né? Créditos aí ao canal do NEM. Tô esquecendo de colocar os créditos. Na minha opinião, ele falou besteira. Pessoal, o gol não foi de braço, de mão. Não foi. O máximo que aconteceu foi aqui, né? Ó, a bola bateu aqui, né? Ele foi assim, ó, pá, e fez o gol, né? Foi meio que uma ombrada. Só que aí não intitula mão nem braço, né? A bola bateu aqui ainda, ou seja, tá numa área do corpo que ainda é permitido dentro daquele movimento, né? Então foi o gol de 1-0 do Flamengo. Mas falando sobre o Flamengo um pouquinho, eu vou falar uma coisa pra vocês aqui, eu não sei se vocês têm essa percepção também, mas eu acho que o Felipe Luiz, ele errou na escalação inicial. Porque o que eu penso? Ele começou com uma escalação inicial que eu diria bastante agressiva, ofensivamente falando. Onde ele tinha o Cebolinha, o Luiz Araújo e o Michael. Então ele já entrou ali com os 3 jogadores dele de maior velocidade. E existem alguns jogadores no futebol brasileiro, galera, que parece que eles são jogadores de segundo tempo. Vocês já tiveram essa sensação? Vocês lembram do William Bigode? Cara, quando o William Bigode jogou no Palmeiras, ele entrava titular, ele não fazia nada. Quando ele entrava no segundo tempo, ele ia como reserva. Tinha uma substituição e ele entrava, ele fazia gol. Existem alguns jogadores, cara, que parece que eles chegam no segundo tempo pra colocar um fogo na partida. E eu acho que tanto o Cebolinha, tanto o Michael e até mesmo o Luiz Araújo, eles são esses jogadores. Eles são aqueles jogadores que no momento que a equipe ela cansa, é hora de você trazer um gás novo. São jogadores que, no segundo tempo, com o adversário já meio que cambaleando fisicamente, trocando algumas peças também, é hora de você apimentar um pouco a partida e trazer um pouco de velocidade e gás ofensivo para a equipe, para não ficar tão recuada lá atrás sofrendo. Então eu acho que o erro de escalação do Felipe Luiz ontem, ele foi justamente no ponto onde ele usou todas as peças mais fortes, digamos assim, que ele tinha em mãos. Logo de cara, logo de início. E aí no segundo tempo, as peças que ele tinha no banco eram peças de maior marcação e de menor potencial em velocidade. No fim, deu certo, porque ele coloca o Juninho e em questão de 3 minutos, o Juninho faz o gol da partida. Então no fim, aquilo que ele mexeu, deu certo. Quando o técnico tá com a estrela, né? As mudanças que ele faz ainda dá resultado e apresenta produtividade. Então, no fim, acabou dando certo. Só que eu acho que ele poderia ter segurado algumas peças. Eu entendo que ele estava sem jogadores extremamente importantes. E ontem o meio-campo do Flamengo ficou muito aberto. Ficou muito assim, né? A Deus dará. Meio que tipo assim, ó, todo mundo ajuda um pouquinho no meio-campo, mas ao mesmo tempo parecia que não tinha meio-campo. O Flamengo manteve domínio de bola praticamente o jogo inteiro. Manteve mais posse de bola praticamente o jogo inteiro. Só que faltava algo diferente no meio-campo. Faltava uma conexão, faltava uma fluidez. O Flamengo não tinha aquela fluidez. Então, teve o domínio, ficou com a posse muito tempo, teve oportunidades ainda no primeiro tempo. Por exemplo, com o Luiz Araújo, 2 oportunidades muito claras, mas que acabou não convertendo. Porém, o jogo muitas vezes ele se mostrava morno no setor intermediário, que é um setor muito, mas muito forte do Flamengo.
setor intermediário do Flamengo, ele é muito forte. Você pode ver nos jogos contra o Botafogo, contra o Fluminense, contra Vasco, o grande destaque do Flamengo foi aquele quadrado mágico de jogadores que ficavam no meio-campo. Só que aí você olha, sem Gerson, sem Arrascaeta, sem o Plata. E o que me pareceu foi que o Felipe Luiz ele tentou colocar o Luiz Araújo numa mesma dinâmica que do Plata. Só que a característica do Luiz Araújo ela é diferente do Plata. Ela é diferente do Plata. Então, foi uma vitória dos reservas, vamos dizer assim, do time do Flamengo. Só que pela qualidade que o time tem, e talvez se o Felipe Luiz tivesse feito um arranjo diferente, deixado alguns jogadores para o segundo tempo, conseguiria até um resultado mais amplo. Porque teve o domínio, teve a posse de bola, foi um jogo tranquilo, não foi um jogo de muita pressão. Só que no finalzinho o time cansou. E é onde o Táchira criou as suas maiores oportunidades. Cara, os últimos 5 minutos foi basicamente o Rossi meio que rifando a bola. E, mano, o Flamengo ali, né? Meio que tentando ganhar no sufoco. Ainda o Táchira conseguiu 2 oportunidades muito, muito claras de gols que acabou desperdiçando. Então talvez, se tivesse feito um equilíbrio com a escalação melhor, a equipe ficasse com mais gás no final e não sofresse nesses últimos 5 minutos da partida que acabou sofrendo, né? Falei até... O Flamengo ontem. O Flamengo jogou mal, mas conseguiu ganhar. Outros grandes não conseguiram ganhar e perderam. O caso do Huracan e o Botafogo, por exemplo. O Botafogo, tão festejado depois do empate com o Palmeiras lá no Allianz Parque, teve uma atuação bastante abaixo contra o Huracan e foi derrotado pelo Huracan na estreia da Libertadores. Claro, não quer dizer que ele não vai se classificar, mas já dá uma complicada. Você perder na primeira rodada, ainda que fora, já costuma dar uma complicada, e o grupo do Botafogo não é fácil, né? Houve um outro time derrotado na Libertadores, Fortaleza. Fortaleza levou uma sacola do Racing em pleno Castelão. Então, de uma maneira geral, quer dizer, eu acho que só ganharam mesmo Flamengo e Palmeiras, né? Em termos de Libertadores. O Flamengo ganhou 1-0 do Táchira e o Palmeiras ganhou de 3-2, uma vitória cardíaca, né? Contra o... Qual é o nome dele, meu Deus? Me fugiu agora o nome do Sporting Cristal. Um jogo em que o Palmeiras esteve sempre na frente, mas sempre cedeu o empate. E o terceiro gol foi feito nos últimos minutos, talvez nos últimos minutos do acréscimo. Então, foi uma vitória heróica, mas o Palmeiras também não jogou bem, não. O Palmeiras também ficou devendo, se você for analisar a atuação como um todo. Então, acho que é mais ou menos essa tônica que a gente vai conversar aqui. Mas é uma denúncia vazia, que nunca vai dar em nada. Nunca ninguém vai se meter na política, o Ministério Público, coisa qualquer, e intervir na CBF. Porque não tem como intervir. Não tem como... É como se você, por exemplo, fosse um bilionário e começasse a gastar dinheiro alucinadamente. Ninguém tem nada a ver com isso. É o teu dinheiro. O dinheiro da CBF é da CBF. E a CBF não deve nada ao governo, repito. Se a CBF fosse bancada pelo governo de alguma forma, eu me lembro que houve uma época que o COB, Comitê Olímpico Brasileiro, ele era patrocinado pelo Banco do Brasil. Eu acho que, inclusive, as cobranças devem ser, relativizadas. Vamos falar muito sobre isso, sobre todos os problemas que o Flamengo enfrentou, inclusive de viagem, para chegar lá e jogar em São Cristóvão. Mas as cobranças aqui, naturalmente, serão mais em cima do Flamengo. Ninguém aqui vai ficar dizendo Botafogo, que vergonha, que vexame. Isso deixa lá para os canais de youtubers botafoguenses, né? Temos muito que levar em conta as 13 horas... Olha aí o Nilo falando exatamente o que eu ia dizer. As 13 horas de avião, 1h30 de ônibus e 2 horas de espera na migração. 24 horas depois estavam jogando. Vencer era o mais importante. Concordo integralmente com você, Nilo. Mas esses detalhes todos só se foi saber depois. Só se foi tomar conhecimento depois do resultado, quando já havia uma decepção. Por que todo mundo esperava? E por vários motivos, inclusive esse, que é um dos mais importantes, todo mundo esperava que não foi possível. Todo mundo esperava que o Flamengo, com seus desfalques, transformasse a sua forma de jogar, a sua intensidade na marcação, na saída de bola do adversário, a sua intensidade
velocidade para o ataque, no diferencial, e que assim ele ganharia. Descobrimos depois que um dos motivos pelos quais não houve essa intensidade e não foi possível jogar desta maneira era por causa disso tudo, dessas 13 horas de avião, 1h30 de ônibus. Eu sei que eu já fiz essa viagem, é o cacete de chata, ela é toda cheia de curva, nas curvas tem cruzes de pessoas que morreram em acidentes na estrada, é praticamente um cemitério que vai de Caracas até São Cristóvão. Então, é claro que isso tudo, hoje em dia, nos ajuda a entender por que o Flamengo jogou tão vagarosamente. O Flamengo ontem, em determinados momentos, lembrava o time do Tite. Toca, 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 esperando surgir uma oportunidade. Só que, além de ser um esquema menos eficiente, menos letal, você teve atuações individuais desastrosas. Desastrosas. O Flamengo teve 3 chances claras no primeiro tempo. Conseguiu, em 45 minutos, criar 3 chances. Se uma dessas bolas entra, muito provavelmente o jogo teria sido outro. Porque o Tati ia ter que sair e ia dar os espaços para o Flamengo fazer talvez o segundo e o terceiro gol. Uma bola foi com o Bruno Henrique, numa linda jogada. Essa jogada foi muito bonita. Começou com Varela foi para o centro, tocou, não lembro se foi para o Pulgar tocou, enfim. E acabaram enfiando a bola para o Bruno Henrique pelo lado direito da área. Ele entrou sem ângulo, chutou, o goleiro fez a defesa. E as outras duas, o Luiz Araújo perdeu, né? Uma perdeu absurdamente, chutando para fora, e a outra chutou em cima do goleiro. E das 3 oportunidades, o Flamengo não botou nenhuma na rede. Mas concordo com esse tipo de observação. Há muita coisa a se descontar nessa atuação. Alexandre Pebal, quem banga a CBF? Os clubes e as confederações. É isso aí, nação rubro-negra. Mengão começa com o pé direito na Libertadores e agora é a hora do Brasileirão. E a temporada promete. Já deixa aí os seus comentários, o que você achou da atuação do Flamengo na estreia da Libertadores e quem foi o destaque. E também comenta aí o que vocês acham que vai acontecer nesse jogo entre Flamengo e o Vitória na Bahia. Comenta aí, deixa o seu placar. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola aqui no canal. E lembrando, galera, de deixar os créditos mais uma vez para os comentaristas da Band Esporte, também deixa o palmeirense falar, e o Opina Porco e, claro, Renato Maurício Prado. Até o próximo vídeo.